Há uns anos atrás eu teria decorado esse poema, tá, gente? Mas a idade não ajuda e o Covid complicou um pouquinho, a memória já não é mais a mesma. Então vamos lá. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu, cá na terra sempre triste. Se lá, no assento etéreo onde subiste, memória desta vida te consente, não te esqueça daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Luís de Camões, 1560. É engraçado que, como um poema que já vai para 400 e quase 500 anos, 440, 420 anos, 420 anos para ser mais preciso, como é que um poema pode ser tão atual? Né? Uma dor de alguém que partiu, que perdeu alguém através do beijo da morte e que carrega uma dor tamanha. Se nós perguntarmos a alguém hoje que teve a morte visitando o seu lar, a dor vai ser semelhante. Né? Mas o que será a morte? O dicionário define a morte como substantivo feminino, interrupção definitiva da vida de um organismo, fim da vida humana. A morte biológica é a cessão de todos os processos biológicos e constitui uma irreversível perda de toda a unidade biológica. As razões para termos distintos critérios de morte são as de diagnosticar a morte e as de pronunciar uma pessoa morta. Ou seja, a morte, ela é o quê? A ruptura da vida. Morreu. Todos os seres vivos vão morrer. Todo mundo aqui vai morrer. Não adianta falar que não vai, que vai. Tá? Umas pragas vão ficar aqui muito tempo, igual o Kardec. O Kardec ele não viu o dilúvio, mas que ele pisou no barro, ele pisou. Você pode ver esse cabelo dele, é L'Oréal, tá, gente? Pinta o cabelo para disfarçar. Quando eu era criança, o Kardec já era o que ele é. Então, algumas pessoas, por exemplo, a genética da minha família paterna é uma genética privilegiada. Né? O Kardec me disse que o pai dele desencarnou com 96. Né? Quer dizer, nós não vamos ter que aguentar ele por muito tempo. Né? Pois é. Eu vejo na família do meu pai, o tio que desencarnou mais novo, que assim foi em tenra idade, 88 anos. Meu bisavô, que morou na rua de cima, aqui de perto do hospital, foi aos 104. Minha tia aos 102. Minha avó aos 99. Então eu posso ter isso. Como também temos pessoas que desencarnam, que morrem aos 12, aos 13, ou seja, todo ser vivo vai deixar de viver. Quantas vezes nós já estivemos por aqui, arrisca-se falar em torno de 6.000 encarnações. Ou seja, a vida tem um ciclo. A gente nasce, envelhece e morre. Então a morte, ela não é uma coisa nova, não é uma coisa peculiar dos seres humanos. Você tem um cachorro, ele vai durar na sua casa de 15 a 17 anos. Um gato até 18. Né? Uma tartaruga vai passar de 100. Né? Então, quer dizer, todos nós, toda a nossa vida vai cessar. O que vai mudar é a ótica, é os olhos que nós colocamos em cima disso. Tá certo? Ou seja, desde que o homem ficou de pé,
saiu das cavernas e formaram-se os primeiros grupos sociais, a morte passou a ter um significado diferente. Porque quando nós éramos bandos, nós não estávamos nem aí, morreu, você deixa ali. Os animais consumiam, não existia uma prática. Mas chegou no momento em que o grupo começou a se afunilar. Eu fui lá no grupo das fêmeas e tirei aquela fêmea só para mim. Ela não é mais a minha fêmea, ela é a minha parceira, a minha esposa. Então, os filhos que vão surgir daquela relação não era mais uma cria, não era mais... Porque antes de nós termos os núcleos familiares, como é que funcionava? Alguns estudos históricos montam isso. As tribos eram divididas em homens e mulheres. Nasceu na tribo das mulheres. O homem, a hora que ele começava a andar com 2, 3 anos, já colocava na tribo dos homens e os homens que se virassem com ele. Se fosse uma mulher, ficaria na tribo das mulheres. A partir do momento que esses núcleos foram se misturando e eu passei a segregar determinadas pessoas, ou seja, ele é dela, ela é dele, ponto. E aí vai um romantismo muito grande, né? O sujeito agarrava a mulher pelo cabelo e levava para dentro da caverna e ela se sentia extremamente protegida, sendo puxada pelo cabelo, né? Mas eu não vou deixar mais o meu parente que morreu para os bichos, eu não quero. Então eu começo a cobrir o corpo dele de pedras e faço uma marcação, porque um dia eu vou voltar ali. E se outro membro do meu clã, da minha família, morrer, eu vou colocar perto. Então, à medida que nós fomos evoluindo enquanto grupos sociais, a nossa noção de vida e de morte também foi evoluindo, também foi modificando, né? Os egípcios, quando chegaram para cá, né, que são um dos povos exilados de Capela, trouxeram a cultura da reencarnação, de forma meio torpe. Não tinham uma clareza. Traziam as lembranças reencarnatórias, mas não traziam a clareza. Acreditavam que os faraós iriam reencarnar no mesmo corpo, aonde veio a mumificação. Tá? E construía-se pirâmides, e as pirâmides são são construções que até hoje causam estranheza, causam admiração, porque elas têm lados equivalentes, e se você multiplicar os lados, você tem a altura, só que a medida não é exata, ela é quebrada. Tanto é que todos os dias, ao meio-dia, a pirâmide toma sol no topo dela. Então, quer dizer, eles tinham aquela noção, e há um detalhe interessante da morte dos faraós. A esposa predileta ia ser enterrada junto com ele, viva, era pedido dela. A guarda pessoal do faraó também, só que eles não sabiam disso. Só o sacerdote sabia como sair da pirâmide. Então, deixava lá, eles, em cânticos, em oração, ele saía, a hora que ele saía, fechavam a entrada principal da pirâmide, e todo mundo que estava lá dentro morria, 2 ou 3 dias depois, por falta de oxigênio. Tá? Mas era uma forma de se cultuar a morte. E assim nós vamos passando por diversos povos. Os hindus, por exemplo, não enterram ninguém, porque eles acham que a terra não merece, que o nosso corpo não merece a terra. Então eles cremam, tá? Porque para nós não contaminarmos a terra. Então tem a cremação, tá? E assim nós vamos passando ao longo da nossa vida, da nossa história. Quando René Descartes disse, penso, logo existo, ele estava dando a maior e melhor definição de ser humano. A diferença do ser humano para os outros animais reencarnados nesse planeta é que o homem tem noção da sua existência. O seu cachorrinho não tem noção que ele existe. Se você ficar 5 minutos, 2 dias ou 10 anos longe do seu cachorro, a festa que ele vai fazer para você é a mesma, porque ele não tem noção de tempo,
Ele não tem noção de existência. Ele não sabe que os dias dele estão passando. Ele não sabe que ele vai morrer. Nós sabemos. E Jean Paul Sartre vai chamar isso de angústia básica. Eu sei que eu existo. E ao saber que eu existo, eu sei que eu vou deixar de existir. Então essa é a nossa angústia. Saber que nós estamos morrendo. Eu, quando estou dando aula de sociologia, que a gente vai falar do Sartre, a gente fala isso, brinco com os meninos, porque quando você fizer aniversário, o certo não é falar para o fulano mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Porque cada ano que eu passo aqui, eu estou me aproximando um ano da morte. E é engraçado que se nós começarmos a falar de morte, até mesmo no meio espírita, as pessoas falam, nossa, credo, vamos mudar de assunto. Ai, que coisa horrível falar de morte. Eu brincava com meu pai como é que eu queria o meu funeral. Coisa simples, tá? Uma jangada de pinho de riga, com ervas aromáticas, no rio Volga, né, na Europa, e um arqueiro botando fogo para me cremar. Meu pai falou, vai dar muito trabalho, a gente queima você na churrasqueira, no quintal e joga no ribeirão ali embaixo. Tá liberado. Então, por quê? Porque nós ainda carregamos o medo do deixar de existir. Porque nós viemos de várias reencarnações sucessivas, aonde ensinavam para a gente que a morte é o fim. Ponto. Morreu, acabou. Por quê? O Cristo vem e fala para nós assim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Aquele que me conhece não verá a morte. O Cristo vai embora, nós assumimos o cristianismo e começamos a deturpar. Criamos 2 estágios, o céu e o inferno. Depois eu percebi que pouca gente ia para o céu. E tem gente que não dá para ir para o céu, mas também não merece ir para o inferno. Aí nós criamos um estágio intermediário, o purgatório, que um papa aí não existe mais, ou seja, despejou todo mundo que estava no purgatório. E nós ficamos com 3 estágios, o céu, o inferno e o purgatório. Morreu, acabou. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Agora pensa, uma mãe no céu vendo o filho dela no inferno. Quem é que vai estar no inferno nessa situação? Ou o contrário, o filho vendo a mãe no inferno. Ele vai estar lá, alguém que a gente ama. Então essa ideia de dualidade, né? O bem e o mal, né? Nós precisamos repensar isso. Porque isso foi colocado na nossa cabeça durante 2000 anos, que vem se falando para nós. Aí aparece Kardec e abre as portas do cemitério, literalmente. Quando o Cristo falou, quando os homens se calarem, as pedras falarão, está aí, as lápides estão falando. A mediunidade vem mostrar para nós que a morte não existe. Quem já leu O Céu e o Inferno sabe exatamente que foram as primeiras comunicações. Espíritos que desencarnaram às 10 da manhã, às 8 da noite, foram evocados, porque ele deixou por escrito que era para fazer, e houve autorização do alto, ele falando de toda a perturbação que estava passando, mas falando que estava vivo. Ou seja, que a morte não existe. O que morre é o nosso corpo. Nós não morremos. E nós precisamos de, principalmente nós espíritas, aí vai um puxão de orelha, tá, gente? Morre um espírita da cidade. Aí você coloca no grupo do centro. Para mim, esses grupos de WhatsApp tinham que chamar sessão de obsessão encarnada. Porque o trem para perturbar a gente é o tal do WhatsApp. Não é verdade? Não. Pois é, é verdade. Você vai lá, né? Tá lá. O celular já é um obsessor incrível.
Aí o que acontece? Coloca lá, fulano desencarnou. Os sentimentos, a família, minhas condolências à família. Parece que a gente tem que ter uma tristeza, porque o fulano morreu. Parece que nós temos que dizer que aquilo, sabe, é ruim. Que aquilo é o fim. Se nós estamos numa doutrina de consolo, por que é que nós temos que dar os pesares porque alguém desencarnou? Por que eu tenho que dizer para a família que aquilo dói? Mas é claro que dói. Por que dói? Porque nós não teremos mais a presença física da pessoa. E nós não aguçamos a nossa intuição, nós não aguçamos a nossa mediunidade para perceber as sutilezas. Nós esquecemos que quando nós dormimos, nós vamos desdobrar. Por que não pedir para encontrar com os nossos parentes que desencarnaram? Durante o nosso desdobramento, nós estamos esquecendo que Deus eu diria que Deus é mãe, porque Ele é muito aconchego. E qual mãe quer separar um filho de uma outra mãe? Então, nós temos que mudar a nossa concepção. Nós temos que encarar a morte com a mesma alegria que encaramos a vida. Tem um provérbio chinês que diz assim: quando tu nascestes, todos sorriam e tu choravas. Viva com honra e dignidade, para quando tu morreres, todos chorem e tu sorrias. É isso que nós precisamos. Porque o velório é tudo feito de forma a nos levar a pensar que realmente é o fim. Né? O velório, como nós conhecemos hoje, ele é relativamente novo. Tá? Tinha um rei chamado Ludovic da Prússia, que o maior medo dele era ser enterrado vivo. E naquela época, a pessoa desmaiava, morreu em terra. Aí eles iam velar, o sujeito estava virado no caixão. Porque estava vivo, estava desmaiado, mas não tinha. Hoje a probabilidade de alguém ser enterrado vivo é mínima. Porque você tem exames hoje que captam a menor atividade cerebral. E ele então baixou um decreto que ninguém poderia ser enterrado no mesmo dia que morreu. Teria que se esperar no mínimo de um dia para o outro. E que tinha que ficar alguém da família olhando aquele defunto. Só que naquela época, as construções eram diferentes. As janelas eram mais no alto, pequenas, pouca iluminação, porque eles achavam que a casa muito arejada traía doença para dentro da casa. Então, punha a pessoa em cima de uma mesa, que era o único móvel disponível, punha-se vela na cabeça e nos pés. Porque quando você desmaia, as duas coisas que você mexe primeiro ou é a cabeça ou são os pés. Como o banho não era uma coisa muito comum, né? E as pessoas achavam que o fulano já ia começar a cheirar mal, enchiam o sujeito de flor. De onde vem o nosso hábito até hoje de velar o defunto de um dia para a noite, da noite para o dia, de colocar as velas. É uma tradição que nós colocamos. A isso foi adaptado por algumas religiões para como se pudesse dar luz ao defunto. Traí-lo para a luz, aquela vela teria a obrigação de trazê-lo para a luz. E isso foi perpetuando que você vê o sujeito era ateu, morreu, coloca a luz. Por quê? Porque é uma coisa tradicional. E nós cultivamos o quê? O cemitério, o campo dos mortos. E fazemos uma lápide, um túmulo maravilhoso. Porque nós precisamos mostrar para os outros o valor que nós dávamos no nosso parente. Teve um caso interessante, eu não me lembro aonde, mas
numa cidade, se não me falha a memória, no interior de São Paulo. O pai morreu, aí o filho não via o pai há muito tempo, mandou fazer um túmulo suntuoso, mármore, gastou, como está falando na novela das 6, agora os tubos de dinheiro, para fazer um túmulo chiquérrimo para o pai. E depois descobriu que fizeram o túmulo errado. Não era o pai que estava ali, era um indigente que tinha na cidade, que foi enterrado junto com o pai, que o pai morreu sem documento, foi enterrado também naquela condição. Aí foi aquela coisa toda para trocar o defunto, despejar um e levar o outro. E a família espírita, o pai vai e se comunica na casa espírita e fala, olha, deixa do jeito que está, porque aquele treinar vai pesar demais nos meus ombros. Nós temos uma necessidade muito grande e muitas vezes não verdadeira de homenagear os nossos mortos. Quando na realidade a nossa maior preocupação é cuidar dos nossos vivos. É viver, como diz a música, né? Cada dia como se não houvesse amanhã. Amar o outro como se não houvesse amanhã. É isso que a doutrina vem nos ensinar. Que nós temos que acordar de manhã e viver como se fosse o nosso último dia. E aprender como se nós fôssemos viver eternamente. Então, nós precisamos tirar essas amarras. Nós precisamos tirar e rever esse culto à morte. E é uma coisa que cada região tem uma, né? Aqui em Minas era muito comum você beber o defunto. Quem é mais velho já sabe disso. O cara deixava até a cachaça que ele queria que fosse feito, a comida que deveria servir, sabe? Em outros países nós temos aí também. Nos Estados Unidos você enterra a pessoa 3 dias depois que ela morre. E você serve uma senhora de uma festa. O Japão, por exemplo, o luto lá é branco, não é preto. A cor do luto é branca. Então, assim, nós estamos vendo que carregamos uma série de culto à morte. Mas nós estamos nos preparando para morrer? E se você soubesse que você ia desencarnar daqui 2 horas? O que você faria? Eu achei um filme muito interessante há poucos dias na TV, que as pessoas carregavam o tempo que elas tinham de vida no braço. E cada minuto que elas iam vivendo, ia consumindo. Então, se o cara corria, se o cara era estressado, o tempo passava mais rápido, passava mais devagar. Mas e se você recebesse um aviso? Agora são 8h35, e se de repente você recebesse um aviso de que você iria desencarnar hoje, pontualmente às 10 da noite. Você teria 1h25. O que você faria? Nós estamos prontos para sair? Tem um transporte partindo para o nosso lar às 10 horas. Se alguém tiver interessado. E aí? Nós estamos nos preparando para a nossa morte? Eu estou preparado para desencarnar? Ou eu tenho alguma âncora me prendendo aqui? Eu tenho alguma coisa ainda por resolver? Perdão para pedir? Perdão para dar? Um eu te amo para falar? Um eu te amo para ouvir? Eu ainda tenho muita coisa, porque tudo que eu tenho eu vou perder. Tudo que é meu eu vou deixar por aqui, porque nada que é meu eu tenho. Por que eu perco a paciência? Porque eu tenho paciência. O dia que eu for paciente, eu não perco mais. O que eu tenho que está me prendendo aqui? Os meus filhos, eles não são seus. A minha fazenda, não é sua. Não é sua não, meu filho. As minhas joias não são suas.
que tem de fazendeiro que baixa em mesa mediúnica e querendo saber das terras dele? Eu estou me preparando para me desprender? Porque todos nós lemos O Nosso Lar, de André Luiz, ou os livros do Kaiba Schutter, ou outros tantos livros que falam de plano espiritual, exceto o Violetas na Janela. A gente já se imagina indo para uma daquelas colônias. Mas será que nós estamos preparados? Nós tínhamos um amigo lá no Francisco de Assis, lá em Varginha, que ele desencarnou de câncer, oriundo do cigarro. E um sujeito que passou a vida inteira dentro do centro espírita. A única coisa que ele não conseguiu deixar foi o cigarro. E era o maior compromisso de vida dele deixar de fumar. E ele não conseguiu. E ele, depois de alguns anos, deu uma comunicação no nosso grupo. E ele, falando claramente que do câncer, ele conseguiu se livrar rapidamente. Quando ele percebeu que ele estava desencarnado e foi socorrido e foi levado a um posto de socorro, dentro do próprio centro espírita que ele frequentava, ele disse que ele falou, olhou para si e falou, não, então essa doença eu não tenho mais. O câncer sumiu na hora, mas o cigarro, já tinham quase 10 anos que ele desencarnava, ele disse que frequentava grupos, como tem o Narcóticos Anônimos, do outro lado, para ele conseguir não desejar o cigarro. Tamanha necessidade que ele tinha. O que é que nós vamos sentir mais falta no plano espiritual? Às vezes é um doce, às vezes é um prato de comida. A gente acha que é engraçado, mas não é. Eu não suporto canjiquinha, não gosto. E eu estava numa mesa mediúnica e eu via uma cuia. Os mais antigos vão saber o que é a cuia. Cheia de canjiquinha com costela. O meu estômago embrulhava, mas a boca salivava de vontade de comer aquilo. E estava completo ali, ó. Canjiquinha com costela, uma cuia de couve, outra cuia com a cachaça, a mesa posta, muito simples, mas aquilo... E de repente o espírito se comunicou, ele estava indo para casa para comer e desencarnou. E já se passavam quase 100 anos e ele não conseguia se desvencilhar daquilo. Olha para vocês verem no que o espírito se prendeu. Quantos não recriam a própria casa e ficam presos naquele ambiente mental? E nós precisamos, gente, já ir desprendendo daquilo que nos prende aqui. Nós temos que soltar as amarras. Nós precisamos exercitar a perda para que nós possamos aceitá-la. O que você não vive sem? É disso que você tem que aprender. Eu preciso aprender que as pessoas vêm e vão. Eu preciso aprender que os bens materiais não me pertencem. Eu preciso aprender que amar não quer dizer estar perto. Eu preciso entender que, se alguém partiu para o plano espiritual, eu preciso deixá-lo ir. Se eu tiver de partir, eu tenho que ter conversado com a minha família de tal forma para que eu possa partir. Vocês já perceberam que às vezes o sujeito está nas últimas, não melhora de jeito nenhum, aí de repente o cara dá aquela melhorada e morre. Os antigos chamam isso de a melhora da morte. Mas por que acontece isso? O Simonetti explica isso de uma forma muito clara. A família cria uma teia de retenção.
que dificulta o trabalho dos espíritos que estão ali para desencarnar aquela pessoa. Porque nós não estamos desamparados. Da mesma forma que quando nós estamos encarnando, os espíritos que vão nos acompanhar, que vão nos proteger, vêm ali, vai ajudar na hora do parto, vai intuir o médico, vai orientar, vai te dar as boas-vindas. Na hora do desencarne é a mesma coisa. Existe uma equipe que vem nos auxiliar. E essa equipe tem o nosso padrão vibratório. Aí a família fica ali. Aquele filho que nunca arrumou tempo para dar um telefonema para o pai, roda 5.000 quilômetros para estar ali. Papai, papai, traz os netos para o pai conhecer no leito de morte. Né? Fica ali, todo mundo. O que a espiritualidade faz? Dá um passe no sujeito, dá um up. Aí o que todo mundo faz? Papai melhorou, graças a Deus. Aí um vai, o outro sai. O que os espíritos fazem? Vem papai, vem. Papai agora está on. Pega e leva embora. Por quê? Porque era necessário. Vamos lembrar que ninguém morre de véspera. Ninguém. Nós temos um tempo de chegada e um tempo de partida. Se eu vou desencarnar com 90 anos, do dia que eu completei 90 até o dia que eu completar 91, são 90 anos. Às vezes acontece de eu receber uma moratória, ficar 1 ou 2 anos a mais, estou num trabalho que não posso interromper, aí sou levado no plano espiritual em desdobramento e falo, olha, não dá para vocês me darem mais 2 anos, a obra está quase pronta. A hora que o sujeito termina o orfanato que ele está construindo, na semana que vai inaugurar, ele desencarna. Porque ele já tinha que ter desencarnado 2 anos antes. Mas a obra tinha que estar pronta. Então nós precisamos entender que não há acaso na justiça divina. Ninguém morre antes da época, ninguém morre por engano. Nós cumprimos um trajeto e nós precisamos estar preparados para essa navegação. Nós precisamos estar preparados. O Cristo não deu a demonstração de que a morte não existe? Ele não se materializou 3 dias depois? Tem gente que organiza caravana para ir lá conhecer o túmulo do Chico. Eu já falei que se um dia eu estiver na França, eu quero ir lá conhecer o túmulo do Kardec. Mas é só para conhecer. Eu sei que não tem nada ali. Você não quer ir lá conhecer o túmulo do Chico? Quantas vezes eu e o Kardec tivemos chance de ir lá em Uberaba conhecer o Chico e não fomos? Porque tudo que ele tinha para me falar já falou nos livros dele. Que eu vou lá? Para que eu vou lá? Vou lá no túmulo da mamãe. Aí você leva a sua filha para conhecer lá no túmulo da mamãe. E está lá, mamãe, e a mamãe reencarnada ali do seu lado. Então nós precisamos colocar em prática o Evangelho, colocar em prática a nossa doutrina. A nossa doutrina fala de vida. Vida do lado de cá, vida do lado de lá. Vida! Quantos de nós aqui não vamos nos encontrar daqui 2, 3, 4 horas, aqui mesmo, para o outro bate-papo? Quantos de vocês não sonham que vocês estão trabalhando do outro lado? É muito comum o grupo mediúnico termina a reunião às 10 horas da noite, vão para casa, 1 hora da manhã, reúne todo mundo desdobrado no centro para continuar o trabalho. Então, como diz o Filomena, o que eu vim fazer aqui? Eu não reencarnei para sofrer, eu não reencarnei para tristeza, eu não reencarnei para, digamos assim, para dor, eu reencarnei para aprendizado. A minha estadia aqui é temporária.
É isso que eu preciso entender. Eu sou um espírito eterno. Eu tenho bilhões de anos pela frente. Daqui 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando esse planeta deixar de existir, eu vou continuar existindo. Em outras paragens, em outros mundos, em outros planetas. Eu estou destinado à felicidade. Eu estou, como ser humano, nós estamos predestinados à felicidade. Nós somos filhos da luz e para a luz temos que voltar. Por pior que possa ser a sua existência, ela é passageira. Eu não posso transformar a morte de um filho, e eu não sei o quanto dói a morte de um filho, porque só quem já passou por isso é que sabe dizer exatamente quanto dói. Diz, se eu imagino o que você está sentindo, não estou imaginando, porque eu não senti, mas eu não posso transformar a dor em sofrimento. A dor é inerente a gente, o sofrimento é opcional. Sofre quem quer. Exemplo de dor e sofrimento. Você está andando na rua, mete o dedão numa pedra, arranca a unha do dedão. Isso é dor. Aí você abaixa, faz um curativo, pega aquela pedra, põe nas costas e sai. Olha, gente, o tamanho da pedra que me machucou. Olha a pedra. E carrega aquela pedra. Isso é sofrimento. Eu conheço uma mãe em Varginha que ela perdeu um filho de acidente de moto. Nós tínhamos ele 16 e eu 18 anos. Já vão quase 40 anos. E o quarto dele está igualzinho estava. Do jeito que ele deixou. Ela mantém o quarto até hoje. Ela esqueceu que ela tinha mais 4 filhos. A vida não continuou. E ela entra naquele quarto para limpar e sofre, e sofre. E eu imagino como que ele não sofre do outro lado. Porque ela não deixou ele partir. Não deixou. Tamanha dor. Ela congelou aquele momento na vida. Já um outro amigo nosso tinha uma filha de 23 anos, prima nossa, foi fazer uma cirurgia de redução de mama, porque estava tendo problemas de coluna. Pesquisou o que pesquisou, escolheu um médico altamente recomendado, um médico cauteloso, fez a cirurgia num hospital com todo o conhecimento, com tudo. Foi para casa. 2 dias depois, o pai entra no quarto. A filha desencarnando. Ele abraçou e falou, filha, vai embora, tua hora chegou. Vai, não se prende não. A mãe da menina teve que consolar o médico, porque o médico não entendeu por quê. Um coágulo desprendeu da cicatriz e levou ela embora. Porque ela tinha que desencarnar. A cirurgia foi um meio. Foi a forma com que a vida encontrou de fazer ela encontrar com o compromisso dela. Sei que não é fácil. Mas nós precisamos entender que nós não estamos aqui a passeio. Quando nós oramos, nós falamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós não somos, nós estamos. Estamos encarnados na Terra. Estamos homens, estamos mulheres, estamos ricos, estamos pobres. Numa próxima existência, as coisas podem mudar. Mas como agir, então, num velório? A gente vai, né? Muitas vezes nós vamos, e há pouco tempo desencarnou um amigo nosso da mocidade. A filha se tornou católica, deixou de ser espírita, mas ele foi espírita, e levaram um padre lá, fizeram a oração, e nós percebemos que nem na oração o pessoal se calava. E eu ficava imaginando, se a alma que está desencarnando estiver ligada naquilo, como que aquele burburilho atrapalha? Então a nossa postura é uma postura de prece, de oração, de dizer para aquele
amigo que ali está, que hoje ele está em outro estágio, que ele possa se achar, que ele possa se encontrar, que ele possa se acalmar. Ah, mas a gente pode fazer uma prece? Se nos for pedido, por que não? Ah, vamos fazer o velório dele lá no centro? Não. Vamos fazer o que? O culto do lar, de corpo presente? Não é uma prática que nós devemos. Porque para nós a morte é uma coisa natural. A morte é uma coisa que deva ser encarada dessa forma. Então, que nós possamos viver cada dia de nossa existência como se fosse o último e amar como se nós fôssemos viver eternamente. Vamos aproveitar a companhia das pessoas. Vamos guardar mágoa não, gente. Mágoa é uma coisa que é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Vamos brigar com a família, desentender com os parentes, por motivos tão banais. Vamos cultivar amigos, porque a hora que nós chegarmos de lá, são essas mãos que vão nos estender. Vamos fazer que a nossa vida vale a pena, onde nós possamos ser úteis aos nossos semelhantes. Um orador espírita muito renomado desencarna e se viu numa condição terrível no plano espiritual, começa a orar. E quando a oração foi verdadeira, um espírito extremamente iluminado chega e lhe estende a mão. A hora que ele está saindo, ele reconhece que era um sujeito maltrapilho, que assistia todas as palestras dele. Mas eu conheço você. Você frequentava lá o mesmo centro que eu, mas você não era orador, você ia lá. Como é que pode? Ai, doutor, eu não sei. Eu só sei que tudo que o senhor falava eu fazia. Vamos tirar o evangelho da teoria e trazer para a prática. Vamos tirar a doutrina da teoria e trazer para a prática. Vamos nos preparar para a nossa partida, para chegarmos do outro lado de peito aberto. Vamos preparar para deixar que os nossos amados partam de peito aberto. Ah, eu sinto tanta saudade de quem já morreu. É verdade que a saudade faz mal para quem está do lado de lá? Claro que não. Alguém sente saudade de dor de dente aqui? Que saudade quando aquele dente doía. Mas que saudade daquela cólica de rins. Você lembra aquela cólica de rins que eu tive, que eu fui parar no hospital? Não dá uma saudade? Alguém sente saudade de coisa ruim? Mas a gente sempre sente saudade de coisas boas. Então, se deu saudade de um parente que desencarnou e as lágrimas brotaram, deixa fluir. Porque você vai estar manipulando as energias mais nobres que você tem dentro de você. E sabe como é que esse espírito vai receber o teu choro de saudade no plano espiritual? Sabe aquele abraço gostoso? Porque você vai estar emanando para ele as sensações de um amor muito grande. O que atrapalha os espíritos quando desencarnam? A revolta, a dor, a mágoa, a tristeza, a angústia, a insatisfação, a rebeldia contra Deus. Essas emanações fluídicas vão atingir os nossos entes queridos em cheio. Agora, a saudade, de jeito nenhum. Se a saudade bater, conversa com ele. Foi fulano, você me faz uma falta que você não imagina. Que saudade que eu sinto de você. Espero que você esteja bem. E até qualquer dia.
Nós precisamos aprender que nós somos seres espirituais numa experiência carnal, numa experiência material. Nós temos que viver a nossa espiritualidade, aguçar as nossas intuições e entender que a morte é só um estado. Que nós possamos viver assim e entender que o Cristo disse: aquele que me conhece não verá a morte. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma semana bem produtiva.